Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Canta o Salmo 46. Qual o primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus? Alguns poderiam dizer que é orar, claro. Mas precisamos buscar o Senhor para ouvir a sua voz, por isso a oração. No entanto, muitas vezes oramos e a nossa mente continua focada nos nossos problemas e nas nossas ansiedades e preocupações e não conseguimos ouvir a voz de Deus através da oração. Outros poderiam responder que é ler a Bíblia, já que a Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus. Sim, é verdade. Porém, muitas vezes nós lemos as Escrituras e não extraímos nenhum entendimento delas. Por quê? Porque estamos distraídos pensando na próxima atividade a fazer, não estamos naquele momento presente. Outros poderiam afirmar que é através da adoração, já que a palavra diz que Deus habita nos louvores. Sim, é verdade, mas às vezes louvamos canções com a nossa boca e o nosso coração está longe, nossos pensamentos divagando por outros interesses que não a adoração. Na verdade, o primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus é nos aquietarmos. Aquietai-vos. No Salmo 46, os filhos de Coré afirmam que a terra pode se transtornar, os montes se abalarem, as águas espumarem, as nações bradarem, os reinos se abalarem e o planeta dissolver. Mas o Senhor dos Exércitos estaria com eles para colocar um fim à guerra. Por isso, conclui-se com a resposta seguinte do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A última coisa que um soldado durante a guerra pensaria em fazer é o quê? Se aquietar durante uma discussão, durante um momento tenso que a gente pensa em fazer. Tudo menos nos aquietar. No entanto, para discernir a presença do nosso Deus em meio à peleja, é preciso se aquietar. A agitação do mundo nos torna tão consciente, tão presente nas circunstâncias ao nosso redor, que a gente não consegue reconhecer a presença de Deus do nosso lado em meio às lutas, às batalhas, os conflitos, os confrontos. Porque a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente fica quieto na nossa solitude. Porque só quando fazemos calar nossa carne, lembra a palavra? Todo dia levamos nossa carne ao matadouro, é que nós conseguimos nos conectar ao Espírito de Deus. Deus é Espírito e só quando entramos na sua presença espiritual é que somos capazes de compreender a sua resposta. Tem uma passagem de Elias muito interessante. Ele estava com um problema, a perseguição de Jezabel. Elias orou a Deus, pedindo a morte para si. Olha que ponto que ele chegou. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Um anjo lhe deu uma provisão e a direção que ele precisava para seguir adiante. Mas este anjo não lhe disse o que fazer. A voz de Deus veio a Elias não como uma resposta, olha que interessante, mas com uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Escondido lá na caverna. Isso está em 1 Reis. O que você está fazendo aí, Elias? Muitas vezes a gente tenta chamar a atenção de Deus clamando de uma maneira emocional. Tá tudo certo. Ou então fazendo votos, às vezes muito tolos, ou até ameaçando Deus, ou fazendo uma barganha com Deus. Se eu fizer isso, eu dou aquilo. O Senhor tem a nos dizer o quê? Elias, o que você pensa que você está fazendo? Elias pode ter achado que Deus o responderia com um vento que sopraria os seus problemas.
para longe. Ou então com um terremoto que abalaria a estrutura corrupta do governo de Israel. Quem não tem esse abalo interno, não é mesmo? Ou mesmo Deus poderia responder com um fogo que milagrosamente veio sobre as águas no altar e envergonhou os profetas de Baal. Essa passagem é brilhante. O Senhor não estava no vento forte. O Senhor não estava no terremoto e não estava no fogo. O Senhor estava em um sopro suave e tranquilo. A resposta de Deus surge como um sussurro em nosso interior. E para acessá-la, precisamos aquietar a nossa mente, inclinar nosso ouvido na direção do Pai, nos aproximarmos dele, esvaziarmos-nos de nossas preocupações, entregarmos-nos aos cuidados do Senhor, do nosso Pai, autor da nossa vida, nosso Criador, ser sensível à voz de Deus. Isso é um treinamento. Quanto mais sintonizados nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, mais nós saberemos ouvir a voz do nosso Pai. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Agora vai e faz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Canta o Salmo 46. Qual o primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus? Alguns poderiam dizer que é orar, claro. Mas precisamos buscar o Senhor para ouvir a sua voz, por isso a oração. No entanto, muitas vezes oramos e a nossa mente continua focada nos nossos problemas e nas nossas ansiedades e preocupações e não conseguimos ouvir a voz de Deus através da oração. Outros poderiam responder que é ler a Bíblia, já que a Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus. Sim, é verdade. Porém, muitas vezes nós lemos as Escrituras e não extraímos nenhum entendimento delas. Por quê? Porque estamos distraídos pensando na próxima atividade a fazer, não estamos naquele momento presente. Outros poderiam afirmar que é através da adoração, já que a palavra diz que Deus habita nos louvores. Sim, é verdade, mas às vezes louvamos canções com a nossa boca e o nosso coração está longe, nossos pensamentos divagando por outros interesses que não a adoração. Na verdade, o primeiro passo para ouvirmos a voz de Deus é nos aquietarmos. Aquietai-vos. No Salmo 46, os filhos de Coré afirmam que a terra pode se transtornar, os montes se abalarem, as águas espumarem, as nações bradarem, os reinos se abalarem e o planeta dissolver. Mas o Senhor dos Exércitos estaria com eles para colocar um fim à guerra. Por isso, conclui-se com a resposta seguinte do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A última coisa que um soldado durante a guerra pensaria em fazer é o quê? Se aquietar durante uma discussão, durante um momento tenso que a gente pensa em fazer. Tudo menos nos aquietar. No entanto, para discernir a presença do nosso Deus em meio à peleja, é preciso se aquietar. A agitação do mundo nos torna tão consciente, tão presente nas circunstâncias ao nosso redor, que a gente não consegue reconhecer a presença de Deus do nosso lado em meio às lutas, às batalhas, os conflitos, os confrontos. Porque a gente só consegue ouvir a voz de Deus quando a gente fica quieto na nossa solitude. Porque só quando fazemos calar a nossa
carne, lembra a palavra? Todo dia levamos nossa carne ao matadouro. É que nós conseguimos nos conectar ao Espírito de Deus. Deus é Espírito e só quando entramos na sua presença espiritual é que somos capazes de compreender a sua resposta. Tem uma passagem de Elias muito interessante. Ele estava com um problema, a perseguição de Jezabel. Elias orou a Deus, pedindo a morte para si. Olha que ponto que ele chegou. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Um anjo lhe deu uma provisão e a direção que ele precisava para seguir adiante. Mas este anjo não lhe disse o que fazer. A voz de Deus veio a Elias não como uma resposta, olha que interessante, mas com uma pergunta. Que fazes aqui, Elias? Escondido lá na caverna. Isso está em 1 Reis. O que você está fazendo aí, Elias? Muitas vezes a gente tenta chamar a atenção de Deus clamando de uma maneira emocional. Tá tudo certo. Ou então fazendo votos, às vezes muito tolos, ou até ameaçando Deus, ou fazendo uma barganha com Deus. Se eu fizer isso, eu dou aquilo. O Senhor tem a nos dizer o quê? Elias, o que você pensa que você está fazendo? Elias pode ter achado que Deus o responderia com um vento que sopraria os seus problemas para longe. Ou então com um terremoto que abalaria a estrutura corrupta do governo de Israel. Quem não tem esse abalo interno, não é mesmo? Ou mesmo Deus poderia responder com um fogo que milagrosamente veio sobre as águas no altar e envergonhou os profetas de Baal. Essa passagem é brilhante. O Senhor não estava no vento forte. O Senhor não estava no terremoto e não estava no fogo. O Senhor estava em um sopro suave e tranquilo. A resposta de Deus surge como um sussurro em nosso interior. E para acessá-la, precisamos aquietar a nossa mente, inclinar nosso ouvido na direção do Pai, nos aproximarmos dele, esvaziarmos-nos de nossas preocupações, entregarmos-nos aos cuidados do Senhor, do nosso Pai, autor da nossa vida, nosso Criador, ser sensível à voz de Deus. Isso é um treinamento. Quanto mais sintonizados nós estivermos com o Espírito Santo de Deus, mais nós saberemos ouvir a voz do nosso Pai. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.